Em nome da diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde, doutor André, agradecer o convite para a participação nesse evento. Eu sou Teófilo, sou gerente-geral de regulação assistencial na ANS. Vamos falar então sobre cobertura para transplantes na saúde suplementar. Agência Nacional. Então, inicialmente, para colocar no contexto o marco regulatório da saúde suplementar, a Lei 9656, de 1998, que dispõe sobre a regulamentação dos planos e seguros privados de saúde. A Resolução Consul 10 de 1998, que cria o rol de procedimentos e que é o pilar da regulação, o rol de procedimentos. Cria-se em 2000 a agência, né, com a finalidade de defender o interesse público, e a agência passa a ser responsável pela manutenção, atualização, alteração desse rol de procedimentos. Inicialmente essa RDC 41, atualmente vigorando o rol da RN 262, e agora recentemente fez uma grande revisão desse rol e a publicação em outubro da RN 338. Então o rol de procedimentos é o que estabelece as coberturas que são obrigatórias, mínimas obrigatórias que os planos de saúde têm que dar aos seus beneficiários, né? E define as amplitudes dessas coberturas, inclusive transplantes e os procedimentos de alta complexidade. Aqui um mapa mostrando, né, muito parecido com o mapa que foi mostrado aqui das áreas que têm unidades que fazem transplante em palestra anterior. Aqui nós temos a cobertura por planos privados de saúde no Brasil. As áreas mais escuras, né, São Paulo, Rio, Espírito Santo, são as áreas onde tem a maior concentração de beneficiários, seguindo ali Minas Gerais e o sul do país, e as áreas mais claras onde tem uma menor assistência da saúde suplementar, menor número de beneficiários. Então o rol, esse rol de procedimentos, ele é revisado atualmente a cada 2 anos, sendo que nos anos ímpares a gente faz a revisão e nos anos pares esse rol entra em vigor. Então agora em 2013 a gente fez uma grande revisão, saiu a normativa nova, a RN 338, e agora dia 2 de janeiro entra em vigor esse novo rol. Então essa resolução 338 que atualizou o rol, que está em vigor a partir de 2 de janeiro. E o que nós temos lá no nosso rol a propósito da cobertura para transplante, né? No artigo 8º da RN 338, os procedimentos de transplantes no âmbito da prestação de serviços deverão submeter-se à legislação específica vigente, ou seja, nós submetemos inteiramente às normas do Ministério da Vigilância. Então, na saúde suplementar, os candidatos a transplante de órgãos e tecidos provenientes do doador cadáver deverão, obrigatoriamente, estar inscritos nas centrais de notificação, né, e sujeitos aos seus critérios de fila de espera e de seleção. Tá? As entidades privadas e equipes especializadas interessadas na realização de transplantes deverão observar o regulamento técnico do Ministério da Saúde, que dispõe sobre essa forma de autorização e cadastro no Sistema Nacional de Transplantes. São competências privativas da CNCDO, dentro das funções de gerenciamento que são atribuídas pela legislação, né, determinar o encaminhamento de equipe especializada, providenciar o transporte de tecidos e órgãos, né. Os exames, procedimentos pré- e pós-transplantes para fim das disposições da RN 259 são considerados procedimentos de urgência e emergência, respeitadas as segmentações, os prazos de carência, a cobertura parcial temporária. O que é essa resolução 259? Essa resolução 259 é a que fala sobre o prazo para o beneficiário ser atendido, que o operador é obrigado. Aí, quantos dias tem para consulta, quantos dias tem para uma cirurgia, o operador é obrigado a atender. No caso do transplante, ele é considerado um procedimento de urgência e emergência, ou seja, o atendimento é imediato. Então, o paciente que vai fazer um transplante, o operador é obrigado a disponibilizar imediatamente tudo que ele precisar, todos os exames, tanto pré como pós-transplante. Talvez aí entre um pouquinho a vantagem que parece ter o paciente da saúde suplementar em relação ao paciente do setor público, por ele ter um acesso mais facilitado a esses exames.
E aqui a gente fala que respeitar as segmentações, para quem não é da área da saúde suplementar, né, seria respeitar as segmentações, quer dizer o seguinte: respeitar o que foi contratado. O que ele tem contratado? O paciente ambulatorial, que tem um contrato ambulatorial, um plano de saúde ambulatório, ele não tem direito a internações. Então tem que respeitar isso. Então ele não tem direito a transplante, né? Prazo de carência, né, respeitar, e a cobertura parcial temporária naqueles casos de doenças pré-existentes, né? E no artigo 10 da RN 338, então, os procedimentos necessários ao tratamento das complicações clínicas e cirúrgicas decorrentes de procedimentos não cobertos têm cobertura obrigatória. Isso quer dizer o seguinte: o paciente, se no plano dele ele não tem cobertura para um determinado transplante, mas as complicações que vierem desse procedimento realizado, mesmo que esse procedimento tenha sido sem cobertura, esse atendimento ele tem cobertura se isso está lá no rol. Ou seja, fez um transplante de fígado que não está coberto pelo rol de procedimento, e no pós-operatório lá teve uma complicação, hemorragia, aí ele passa a ter direito às internações para esse problema, apesar do procedimento original não ter sido coberto pelo seu plano de saúde. No parágrafo único, a gente faz a observação que, no caso, o paciente submeteu-se a um transplante e saiu da sala de cirurgia e foi para um CTI, a gente entende que esse procedimento é o atendimento da norma, esse entendimento ir para o CTI não está coberto pelo seu plano, porque isso faz parte do procedimento original. Ele fez um transplante e vai se internar no CTI, vai um procedimento que está vinculado à realização do seu transplante. No plano hospitalar, o beneficiário de um plano, então o plano hospitalar, o beneficiário tem direito a internações, né? Em todas as modalidades de internação hospitalar, o atendimento é caracterizado como de urgência e emergência, conforme resolução específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fim de diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso 10 desse artigo. Então, cobertura para transplante, então quem tem um plano hospitalar, tem toda a cobertura de transplante daqueles listados lá no anexo da resolução, que é o rol de procedimento, e de todos os procedimentos a ele vinculados. As despesas assistenciais com doadores vivos, as quais estão sob dispensas da operadora de planos privados de assistência à saúde do beneficiário receptor. Então, um beneficiário que vai receber um transplante de um doador vivo, as despesas desse doador vivo, ainda que ele não seja daquela operadora, são de responsabilidade da operadora do beneficiário que vai receber o receptor, né? Isso é interessante, porque mesmo que o doador tenha plano de saúde, quem vai arcar com a despesa dele é a operadora do receptor. Ele tem direito aos medicamentos utilizados durante a internação, todo acompanhamento clínico pós-operatório, não só o pós-operatório, mas, enfim, todo o acompanhamento necessário, exceto as medicações de manutenção fora do ambiente hospitalar. As despesas de captação, transporte e preservação na forma de ressarcimento ao SUS. As operadoras, então, despesas que o SUS tenha tido com esse receptor são objeto de ressarcimento por parte da operadora, né? Então, no item 10, cobertura obrigatória para os procedimentos considerados especiais, cuja necessidade seja relacionada à continuidade da assistência prestada em nível de internação hospitalar. Acompanhamento clínico no pós-operatório imediato e tardio dos pacientes submetidos aos transplantes listados lá no anexo. Aqui frisando, exceto fornecimento de medicação de manutenção. Então, o que temos lá no rol de procedimentos e eventos em saúde sobre transplantes? Então, são obrigatórios, são de cobertura obrigatória lá no rol para todos os beneficiários de plano de saúde, respeitadas as segmentações, carências, CPT, né? Transplante de rim e de córnea, transplante de tecidos autólogos, aqueles provenientes do próprio paciente, né, que depende do doador, com pele, músculos, ossos, transplante autólogo de medula óssea, com diretriz de utilização, transplante halogênico de medula óssea, com diretriz de utilização. Diretriz de utilização
são diretrizes que foram definidas em grupos técnicos, na agência, com representantes de quem tem técnica, quem tem conhecimento sobre isso, para dizer como é usado o transplante, né? Como é elegível o paciente, tá? Então, a diretriz de utilização, ela busca dizer o que é adequado, o que é elegível, quem é elegível, e o uso racional da tecnologia. Então, um exemplo de diretriz de utilização, no caso do transplante autólogo de medula, preenchendo todos esses itens aí, né? Cobertura obrigatória para receptores com idade igual ou inferior a 75 anos, portadora de uma das seguintes patologias. Então, leucemia mieloide, linfoma de não-Hodgkin, e aí vamos com todas as diretrizes, os itens para enquadrar esse paciente no direito de utilizar esse benefício, tá? Seguindo aí o transplante halogênico de medula óssea, quais os critérios da diretriz de utilização. O meu marcador de cronômetro está prejudicado, ainda está no tempo. Continuando a diretriz de utilização, anemia plástica grave adquirida. Essas diretrizes de utilização, elas são, em toda revisão do rol, se for necessário, revisão dessas diretrizes. Às vezes a gente amplia a diretriz porque apareceu alguma coisa nova, enfim, essas modificações não é uma coisa que está aí e vai ficar por todo o tempo, né? Ainda seguindo com a diretriz de medula óssea, em que o receptor e o doador não são consanguíneos. Então, o transplante no rol do procedimento. O que nós temos lá no rol sobre o transplante? Retirada para transplante de córnea, transplante de córnea, nefrectomia e doador vivo, retirada para transplante de rim, transplante renal, receptor e doador vivo, aférese para paciente ABO incompatível, medula óssea, coleta de células progenitoras por punção medular aspirativa direta, congelamento de células progenitoras, descongelamento, determinação de unidades formadoras de colônia, determinação de viabilidade celular, estimulação e viabilização de células, manutenção, preparo e filtração, ou seja, tudo que é necessário para a cobertura daqueles procedimentos que estão lá listados no rol como cobertos, com cobertura obrigatória. Transplantes que necessitam do doador morto e a possibilidade de realização do procedimento depende da disponibilidade de órgãos. O sistema de saúde contempla esses tipos de transplantes com critérios definidos para a unidade de eleição, naturalmente com fila de espera única. A ampliação de obrigatoriedade de cobertura para os demais transplantes nos planos privados de assistência à saúde dependeria da viabilidade da rede de prestadores em todo o país. Isso é um argumento, né? Nós não temos... quando eu falo quando a norma diz que o plano de saúde é obrigado a cobrir, nós temos que lembrar que tem um plano de saúde vendendo para beneficiários contratos no Norte, Nordeste e no Sul e Sudeste. E muitas vezes não há acesso, não tem rede suficiente para atender. Então, é uma dificuldade também da inclusão de itens, né, de outros transplantes no rol de procedimento. Então, lá nos processos de revisões periódicas do rol, o tema de ampliação da cobertura de transplantes tem sido pautado, né? Principalmente órgãos de defesa do consumidor, órgãos de defesa dos beneficiários, tá? Mas o conjunto dos agentes, né, de uma maneira geral, considera difícil essa incorporação se você considera cálculos atoriais e o consequente impacto econômico e financeiro que, naturalmente, é repassado aos beneficiários, né? Os desafios a serem equacionados referente à captação dos órgãos são importantes também na saúde suplementar, né? Aqui eu não trouxe números da saúde suplementar como um todo, mas eu consegui de uma grande operadora, que tem aproximadamente uns 600 mil beneficiários, alguns números, né? Ela me mandou esses números. Eventos representam mais ou menos 90% das despesas que ela teve com transplante de 2009 até agora agosto de 2013, tá? Então, com esses números, eu vou tentar ler ali, né? Ao transplante conjuntival, 2.000 casos.
Transplante de córnea, 447 casos. Renal, 92. Hepático, 53. Vamos outro lá embaixo, de cardíaco. Transplante pulmonar, tiveram 4 casos nesse período. O cardíaco está com 5 casos no período. Então, foi um levantamento que eles fizeram. Em termos de custos, essa mesma operadora, né, esses mesmos pacientes, então nós tivemos lá, vamos pegar aqui, eles gastaram com transplante de córnea, eles fizeram então 447 casos, de 2009 a agosto de 2013, com esse gasto aí, esse valor no meio, o custo, a mediana do custo, tá, por transplante. O transplante cardíaco, fizeram 5, com esse custo de 160 mil por transplante, com esse gasto de 760 mil. Pulmonar, o transplante hepático, 53 casos, né? E o renal, 92 casos, a um custo de 30.990, custo mediano. Então, isso é o que nós temos aqui, eu tinha para falar sobre a cobertura lá na saúde suplementar. Muito obrigado. Obrigado, doutor Teófilo. Tenho certeza que essa apresentação é altamente instigante. Há um esforço do Ministério da Saúde, do SNT, juntamente com o doutor André. Eu acho que essa resolução é de 2013. Essa última está entrando em vigor agora. Está entrando em vigor, foi fruto já de uma reunião que fizemos, no sentido de aproximar o Sistema Nacional de Transplantes das ações da ANS. Eu tive a felicidade de conviver com o doutor André no movimento médico brasileiro, e ele realmente tem muita preocupação de que o sistema de transplantes não pese apenas, não que a gente queira mudar isso, mas não pese apenas sobre os ombros do sistema público, mas que a gente também possa ter uma participação cada vez mais regulada e crescente do setor suplementar. Eu vou abrir para alguns minutos para perguntas, porque acho que o tema merece algum questionamento. Doutor Paulo, se eu estou enxergando aqui com a luz, Paulo Massarolo, da USP. A pergunta é por que transplante de fígado e transplante pediátrico não está incluído no rol? Quais são os argumentos financeiros, técnicos, que exclui este procedimento e inclui transplante halogênico de medula óssea, por exemplo? No caso, nos últimos slides que eu apresentei os números daquela operadora, aquela operadora é uma operadora de autogestão. Vocês viram que ela cobriu fígado, cardíaco, que não está no rol. Então, nós temos operadoras, principalmente as autogestões, que dão cobertura para os seus beneficiários desses outros transplantes. No caso da inclusão, como eu falei, a inclusão no rol, ela é feita a partir de grupos envolvendo todos os agentes da saúde suplementar e da sociedade, Ministério Público, beneficiários, entidades de beneficiários. E essa discussão, ela é levada, é feita, e por consenso, o que tem sido discutido e o que tem chegado lá é que, por enquanto, não está dando para incorporar outros por causa de custo, que levaria muito custo para o beneficiário na sua mensalidade lá junto ao plano. Mas é um assunto que toda discussão do rol que tem ocorrido, que vai ocorrer agora a próxima revisão em 2015, esse assunto tem sido levado. Com essa nova regulamentação que está saindo agora, dia 2 de janeiro, a gente está criando um comitê permanente para discussão do rol. Então, em vez de nos reunirmos apenas lá no período da revisão, esse comitê vai, a partir de janeiro agora, começar a funcionar já pensando o que a gente vai rever no próximo rol. Então, é uma oportunidade dentro desse comitê, com os agentes, os interessados, né? É um comitê amplo, tem acesso à sociedade toda, e ver os argumentos, até que ponto o sistema consegue arcar com isso, absorver essas inclusões. Bom dia. Luciano Leão, gerente e coordenador da Central de Transplantes de Goiás. A minha participação, 2 pontos principais. O primeiro, em relação às falas da doutora Maria do Carmo, se refere à participação do SUS no financiamento das ações de saúde. Até eu
estranhei porque, digo a realidade de Goiás, é muito mais do que o que a senhora apresentou. No que se refere aos transplantes, nós pouquíssimas vezes temos visto ações na área de transplantes envolvendo entidades privadas ou não SUS, o que eu acho que fortalece muito o nosso sistema único de saúde nessa questão. Isso é uma opinião de uma realidade estadual. É claro que a senhora apresentou aí uma estatística nacional em que isso dilui, mas de qualquer forma, para Goiás, na área de transplantes, é um orgulho ter o SUS financiando tantos procedimentos, poucos ainda, precisamos melhorá-los, mas de qualquer forma fica o registro. Em segundo lugar, com relação ao que falou o representante das empresas de saúde privada. Não. Representante da Agência Nacional de Saúde. Agência Nacional de Saúde. Quando nós temos assim o encaminhamento de um possível transplante por algumas de suas associadas, a gente nota uma certa dificuldade. E isso eu passo até a sua pessoa para que possa encaminhar como uma sugestão que aquele rol e o colega já levantou esse problema, eu acho que esse rol de opções quanto aos transplantes aí precisa ser melhorado e aumentado. Porque se já existe um percentual tão grande de brasileiros hoje que dependem dessas empresas privadas de prestação de serviços para resolver esse problema, então que eu não vi lá, salvo engano, não vi, por exemplo, transplante hepático, transplante de pâncreas, transplante cardíaco. Eu acho que é o momento de incluí-lo sim nas opções para que também o usuário desses planos de saúde possa ter um respaldo, assim como tem o usuário do SUS. Então, esse aí, obrigado. Tem alguém que ergueu o braço aqui antes e depois, doutor Bozo, nós vamos encerrar, infelizmente, porque o tempo me obriga a ser um pouco doutor Bouzas, do INCA. Teófilo, eu queria só que você esclarecesse se o GT é que recebe as sugestões de inclusão, já que você disse que a partir de janeiro vai ter uma comissão permanente, será uma pergunta. E a outra, quando foi incluído no rol os transplantes halogênicos, aparentados e não aparentados, o não aparentado, ele não tem um ressarcimento ao redome. Então, isso foi encaminhado, foi solicitado, mas a gente não teve nenhuma resposta sobre isso, visto que o redome, ele é diferente do aparentado, que inclui o doador e o paciente no mesmo tipo de atendimento, mas o não aparentado, o redome e o SUS, no caso, tem uma despesa para poder conseguir a medula óssea no exterior, a nível internacional ou nacional. E esse ressarcimento não está acontecendo. O transplante de medula, e a colega ali vai me ajudar, da INS, foi incluído em 2010, né? Então, o ressarcimento ao SUS, ele tem um período aí entre a ocorrência do atendimento lá no SUS e o ressarcimento, a análise do processo de ressarcimento. Então, pode ser, porque todo atendimento identificado, que a ANS consegue identificar, de um beneficiário de plano de saúde, que foi atendido no SUS, e ele tem direito pelo contrato dele, se ele tem direito no contrato dele, se não é um plano voluntarial, enfim, isso é cobrado da operadora. Então, 2010 deve estar entrando esse ano, esse processo, essa análise desse processo. Então, como os beneficiários só passaram a ter direito em 2010, então só o que entrou no SUS de 2010 para cá é que vai ser possível o reembolso, né? Porque antes a pessoa não tinha direito, então não tem ressarcimento ao SUS. Tá? Respondo outro rapidinho. Sobre o colega falou, sobre o GT, né, que você falou, funciona assim: a gente recebe solicitações. Então, desse GT, tem a AMB, todos os conselhos federais, entidades recebem a proposta de inclusão para o ano seguinte. A gente pega essas propostas, analisa, vê o que já tem, porque às vezes cai muita coisa assim, já tem, está com outro nome, a pessoa que fez a proposta não sabe. A gente pega toda essa proposta, analisa, faz reuniões com esse grupo técnico.
até fechar, a proposta nossa é essa. Aí isso vai para a consulta pública. Né? Aí nessa consulta pública, nessa última agora, tivemos 7.340 contribuições. Então toda a sociedade, todo mundo pode contribuir nessa, e aí a gente muda ou não o que foi proposto. A gente faz primeiro um Judas, né? Agora vamos malhar aqui. Aí o pessoal, a consulta pública malha até a gente chegar num acordo, isso é discutido e assim que é feita a atualização. Bom, eu gostaria de agradecer a participação dos nossos dois convidados e vamos dar sequência. Tem mais alguém? A Lusa, desculpa, tem um colega ainda. Lauro Vasconcelos, Espírito Santo. O que a gente vê na prática é o seguinte: então logo a gente conseguiu esse progresso com a assistência do SUS, as operadoras se retraíram. A prática é essa, tem sido essa. Transferem o ônus para o SUS e elas se retraem, transferindo a maioria do compromisso para o SUS. Então, é bom a gente ver que a gente tenta regulamentar isso na prática, que algumas injustiças têm sido cometidas, para não dizer erros, porque algumas vezes as operadoras negociam com algumas equipes e privilegiam essas equipes em detrimento de um programa um pouco mais aberto, que contemple mais pessoas e que seja mais democrático esse sistema. Então, é interessante... a gente que está na prática há mais de 30 anos com transplante, e a gente acha que pode entender que essa é uma evolução, além de a gente perceber na prática que alguns operadores pagam menos do que o SUS e não contemplam todos os procedimentos. Então, esse comitê que vocês propõem, eu acho que é um avanço importante, mas que façam parte desse comitê, as nossas sociedades que nos representam, e as pessoas que efetivamente estão trabalhando com transplante para corrigir essas injustiças que a gente está dizendo aqui. Eu vou passar a palavra para a doutora Maria do Carmo, que quer fazer uma consideração e a gente conclui a mesa. Bom, em relação ao que disse o Paulo, de Goiás, Paulo, os dados que apresentei, conforme você disse, né, são dados gerais do Brasil, e quanto maior a oferta, né, em dado território, quanto maior a capacidade estrutural e de competição da saúde suplementar, e eu chamo de competição mesmo, de competição da saúde suplementar com o SUS no território, esses números variam, né? O dado Amapá, o dado Rondônia, certamente ele eu posso arriscar de ser 100% SUS, e o dado São Paulo é diferente, né? Mas reforça, é orgulho para todos nós, né? A capacidade que o SUS tem de implementar essa política tão vitoriosa, né? Agora, em relação à fala do colega Teófilo, a questão dos transplantes nos remete à agenda comum, né? Eu colocaria transplantes e o atendimento à emergência, à grande emergência, como as duas agendas comuns SUS e saúde suplementar. Dificilmente a saúde suplementar, a menos que a gente tenha um giro muito grande, vai conseguir oferecer grandes estruturas de pronto-socorro. Não estou dizendo que o SUS é perfeito, né? Mas os grandes pronto-socorros têm os neurocirurgiões, os cirurgiões de tórax, os cirurgiões vasculares, capazes de fazer intervenções em 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, que é o que o tempo exige, e formar profissionais para isso é muito caro, criar estrutura para isso em duplicidade é muito recurso. Então, acho que é uma agenda comum que a gente precisa se debruçar sobre ela, não tem sentido ter duplicidade em alguns segmentos, né? E para aquilo que a saúde suplementar, do ponto de vista de escala, escopo, formação de recursos humanos, não for inclusive indicado que ela ofereça, vamos trabalhar com ressarcimento, não é isso, Teófilo? E aí eu discuto o contrato de gestão da INS com o Ministério, eu componho a comissão, vejo
a peleja, né, o trabalho diário da equipe do Teófilo lá com o ressarcimento, talvez a gente não sair da premissa, mas mudar a forma, porque o trabalho é muito grande, né, Teófilo? O tanto que vocês gastam com isso quase que chega aos valores do que é ressarcido, né? Então, acho que é o nos debruçar sobre essa agenda comum, né? Obrigada, de novo, pela participação, pelo convite. Concordo com suas palavras. Agradeço aí a oportunidade de mostrar um pouco do que é a saúde suplementar, e ela não se desvincula de jeito nenhum do SUS, né, do sistema público, né? Somos irmãos gêmeos, univitelinos. Então, muito obrigado.